Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Muito prazer, meu nome é Tiago Rufino Negri, sou membro da Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria. Estou aqui hoje, através deste vídeo, para falar um pouco da vida de um santo jovem, um santo que escolheu morrer do que pecar. É um lema que ele levou para a sua vida. Um santo que renunciou às coisas do mundo para fazer da sua juventude uma juventude santa. Esse santo que eu estou falando é São Domingos Sávio, que nasceu em 2 de abril de 1842, no vilarejo chamado Riva, pertencente a Castelnuovo d'Asti, na Itália. São Domingos era um dos 3 filhos do senhor Carlos Sávio, que tinha o trabalho como ferreiro, e da senhora Brígida Agagliati, que tinha como trabalho costureira. A família de São Domingos era uma família simples, uma família que não tinha bens, que não tinha riqueza, porém tinha uma riqueza na fé em nosso Senhor Jesus. E São Domingos Sávio foi aluno do mestre muito especial, São João Bosco, para muitos São Dom Bosco. Sabe-se hoje que toda a sua vida, tão curta e intensa, foi uma grande e linda busca pela santidade. São Domingos Sávio foi um jovem, meus irmãos, cheio de grande sensibilidade. E São João Bosco disse em citações que ele era uma criança de boa índole e muito piedosa. Ele teve uma vida muito curta, mas sempre traçada em direção à santidade, que muitos idosos não conseguiam. Isso foi obra pelo Espírito de Deus, e pode-se dizer também que foi fruto da maravilhosa pedagogia criada por São Dom Bosco, São João Bosco. Suas atitudes, as atitudes de devoções, chamava a atenção de todos. Ainda quando criança, ia à igreja para rezar, e se a igreja estivesse fechada, aí ele se ajoelhava e ficava rezando na porta da igreja. Ele permanecia assim, na neve ou na chuva, no frio ou no calor, não importa como estava, ele ficava ajoelhado, se permanecendo em oração e rezava. A infância de São Domingos Sávio teve uma grande marca, a primeira Eucaristia, que naquela época ela só podia ser feita aos 12 anos de idade, mas o pequeno Domingos a recebeu aos 7 anos de idade. Cheio de fervor, se distinguiu pelo cumprimento de um lema de vida criado por ele mesmo: antes morrer do que pecar. Percebia-se facilmente o amadurecimento espiritual do pequeno Domingos, nos propósitos por ele mesmo estabelecido quando fez a primeira comunhão. Nessa ocasião, ele escreveu os seus propósitos, conservados até hoje. Veja, meus irmãos, os propósitos que São Domingos escreveu. Eu anotei aqui. Confessar frequentemente e receber a Eucaristia quando o confessor permitir. Santificar os dias de festas. Serei amigo de Jesus e de Maria, e prefiro morrer do que pecar. Desculpa. Perdão, meus irmãos. Esses propósitos revelam maturidade na vida espiritual e mostra que, para Deus, a idade é um fator relativo quando se trata amor a Deus e a vida virtuosa. Quando se trata de amor a Deus, a idade para Deus é relativo. Você pode ser jovem, santo, pessoa mais de idade santa. São Domingos Sávio ficava longe de crianças que faziam bagunça. Ele fazia amizade só com crianças de boa índole. O porquê? Porque crianças que faziam bagunça podiam levar ele a pecar, e as crianças de boa índole não levavam ele a pecar. Certo dia, alguns colegas de classe encheram a estufa da sua sala de pedra. E isto, naquela época, era caso grave.
e levava à expulsão da escola. E as crianças fez isso e colocou a culpa em São Domingos Sávio. O padre então ordenou que ele se ajoelhasse diante de todos os colegas e deu-lhe uma bronca severa. Domingo só não foi expulso da escola porque ele era a primeira falha dele que ele tinha cometido. São Domingos Sávio permaneceu com a cabeça baixa diante da classe. Não abriu a boca. Apenas um dia depois, a verdade veio à tona. Veja, olha só. O padre sabia que não tinha sido São Domingos Sávio que tinha feito aquilo, e sim os colegas. Mas como tudo dava a entender que foi São Domingos Sávio, ele então ordenou que São Domingos se ajoelhasse, recebeu uma bronca, não foi expulso porque foi a primeira falha, mas no dia seguinte a verdade veio à tona. O padre procurou Domingos e perguntou por que ele se calaria diante de uma falsa acusação sem se defender. Olha a sabedoria de uma criança santa. São Domingos, quando escutou isso, disse ao padre que precisava imitar nosso Senhor Jesus. O padre pediu então para que Domingos explicasse este ocorrido, explicasse melhor. E São Domingos falou que Jesus também tinha sido acusado sem ter culpa de nada. E durante a acusação ficou em silêncio, assumindo uma culpa que não era dele. E Domingos ainda disse que se falasse alguma coisa, os seus amigos iriam ser expulsos, os seus amigos iriam sair da escola, e ele não queria o mal para os seus amigos de classe. O padre ficou impressionado com isso e fez uma retratação formal de Domingos diante de toda a classe. São Domingos Sávio, meus irmãos, se tornou conhecido como uma pessoa com dons espirituais, especialmente que reconhecia a necessidade das pessoas, bem além do percebido pelo padre comum, e tinha uma habilidade de profetizar. Tomado pela tuberculose, meus irmãos, aos 15 anos de idade, voltou à casa dos pais, onde morreu serenamente com alegria de ir ao encontro do Senhor. E ao morrer, no momento que ele estava morrendo, ele exclamou para os seus pais: adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda, que lindo! E essa visão era o reino dos céus. E São Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII. Ele é o padroeiro das pessoas que sofrem falsas acusações, dos jovens delinquentes e dos cantores de coro da igreja. A sua festa é celebrada no dia 5 de março. Veja, meus irmãos, que história linda. Você que está me vendo, tenha São Domingos Sávio como exemplo de santidade. E lembre-se, jovens também conseguem ser santos. Amém? Que São Domingos Sávio interceda cada vez mais pela sua vida, pela sua santidade. Deus te abençoe e a Virgem Maria te proteja sempre. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima.